Bom, então para finalizar, além dessas transformações que a gente faz usando as propriedades do próprio arquivo de áudio, tem também algumas transformações externas, né, que a gente chama de efeitos. E aqui no menu de Audio Effects, a gente tem vários deles. Algumas versões do Ableton têm menos, outras têm mais. Tá? Tanto os instrumentos quanto esses efeitos de áudio, eles podem ser adquiridos, né, por outras empresas. Então você compra softwares externos, né, e aí ele sempre vai aparecer nesse menu de plugins, tá? Plugins VST ou VST3, dependendo do formato. Então aqui é tudo que é externo ao Ableton, de instrumentos MIDI a efeitos de áudio. E aqui é tudo que é interno do Ableton, que já vem com ele de fábrica. Né? Vamos pegar então aqui como exemplo esse Auto Filter, né, que ele é um filtro. Vou colocar aqui nesse canal só para variar um pouco o nosso exemplo, né, que é de uma percussão. E ele faz esse efeito. Né? Okay? Para a gente começar a visualizar esse espectro, essa informação de frequências, vamos abrir também um outro plugin chamado Spectrum. Ele não vai fazer nada mais, nada menos do que mostrar para a gente que tipo, né, que regiões de frequência, como que elas estão trabalhando aqui. Então, se eu clicar nessa flechinha, ele vai ampliar naquela tela aqui para a tela de cima. E eu consigo visualizar mais ou menos o que acontece. A gente vai comentar bastante sobre isso daqui em outros momentos, tá? É um tipo de monitoração muito importante para a gente aqui na área do áudio, tá? Bom, o interessante aqui agora, e só para a gente notar, é que esse autofilter ele consegue filtrar, né? Ou seja, excluir determinadas partes desse espectro. E às vezes eu posso excluir uma parte mais aguda e deixar só a parte mais grave, e o contrário também, eu excluir a parte mais grave e deixar só a parte mais aguda, né? Ou excluir o grave e agudo e deixar só o médio e etc. Tá bom? E ele tem essas funções. Essa primeira a gente chama de passa-baixas, ou seja, ele tira as agudas, né? Ele tira a região aguda e deixa só a grave. Reparem ali no espectro. Tem o contrário, ou seja, ele tira a parte grave e deixa só a aguda. E tem o bandpass, né, que é onde ele exclui tanto o grave quanto o agudo. E ele também tem o band reject, que é quando ele rejeita a banda selecionada e deixa tocando as extremidades. E esse ele é utilizado em questões mais específicas, assim. Tá. Reparem que quando eu subo um pouco aqui a bolinha, ele cria um pico, né? Esse pico é chamado de ressonância. E aqui do lado eu tenho controle de frequência e de ressonância, né? Sempre que eu tiver uma ressonância alta, eu vou ter um ganho alto desse filtro. Ou seja, ele vai enfatizar um pouco mais determinada frequência. No ponto de vista sonoro, o que acontece é que quando a gente tem uma ressonância alta, a gente percebe mais o movimento desse filtro do que quando a gente tem uma ressonância baixa. Tá? Então, ó. E a ressonância alta. Ok? Um outro efeito interessante da gente trabalhar agora é chamado de saturador, né? Ou distorção, onde você vai criar saturações, você vai distorcer esse espectro. Tá?
Então ele não vai mudar nada de velocidade do som, maneira como está sendo lido, nada. Ele vai simplesmente adicionar um efeito nisso. Seria, mas ele já tem alguns presets aqui, tá? Então, e você pode também aumentar esse drive, né? Essa distorção. Reparem aqui que ele já fica vermelho, né? Onde o sinal era verde, ele começa a ficar vermelho. Por quê? Porque você está tendo uma intensidade de som muito grande, né? Ele está passando do nível, né, considerado bom. O que é normal, sempre que você trabalhar com saturador, você vai extrapolar esses níveis. Por isso que a gente usa, aliás, sempre é indicado, né, pelo menos por enquanto, quando a gente for utilizar esse saturador, usa também esse plugin chamado Limiter, o Limiter, né, que ele é um limitador. Então, quando ele chega ali naquela região que vai extrapolar a amplitude que o programa considera boa, ele segura o nível ali. E aí não tem perigo de distorcer ou, inclusive, até causar danos na tua caixa de som, tá? Ou nos seus ouvidos, principalmente. Então, repare que ele fica sempre abaixando aqui, mostrando essa barrinha amarela aqui, quanto que ele está diminuindo, né? Tá. Mas aí a gente vai falar disso numa outra hora, tá bom? Por enquanto, usem de maneira bem experimental, tá? Então você pode saturar isso daqui, né? Pensando em duplicar, né? Sempre pense em duplicar esses arquivos, criando, né, num primeiro um tipo de som e o outro uma outra, né, outra perspectiva disso. Enquanto aqui, por exemplo, a gente joga lá pro grave, né? Entende? E aí simplesmente através do botão de volume, né, você consegue criar variações desse som, beleza? E por último, né, a gente vai ter uma aula específica sobre esses efeitos paralelos, mas já que está aqui, não tem por que não utilizar, né? Nós temos dois botões aqui de send, né? E esses botões, eles é justamente o quanto desse sinal, desse canal, você quer enviar para esses canais paralelos aqui, né? Que são os returns, né? A gente chama isso aqui de canais de send return, de insert, bus, enfim, tem vários nomes aí, né? Aqui já de fábrica ele já vem um canal de reverb e outro canal de delay, né? Então se você mandar o A, essa percussão aqui para o A, deixa eu dar um stop nessa outra. Ela vai aparecer aqui no canal A. Se você mandar para o B, opa. Então você já manda lá pro delay, tá bom? Qualquer efeito que você jogar em qualquer canal, de áudio, ele vai funcionar, tá bom? Mas por enquanto, tanto o filtro quanto o saturador, que você pode inclusive mudar a ordem deles, que ele vai também mudar o som, tá? E aqui. Tanto o filtro quanto o saturador mais o reverb, ele já vai dar bastante recurso para você trabalhar, né? Uma vez que acho que já deu para perceber que o que manda mesmo é como você está as partes que você está selecionando do som, como você está organizando elas para tocarem juntas, né?
É aí que está a diferença, né? Não tanto os processamentos. Aqui você está mais trabalhando o timbre, né, que é obviamente muito importante, né? Mas a gente vai falar mais detalhadamente depois. Por enquanto, fica uma coisa bem experimental, tá bom? Uma vez que você gostou desse som, né, e você fala, cara, eu queria que ele ficasse assim para sempre, não ficasse sendo um processo, mas ele ser um som gravado com essa característica, né? Então você vem aqui com o botão direito, botão direito em cima do clipe, né, em Freeze Track. E aí ele congela todos os processos, tá? Ele grava esses processos lá naquele arquivo que ele gerou quando você importou o arquivo de áudio aqui para o Ableton. E você clica de novo e vai em Flatten. E então ele transformou todo aquele processo que estava aqui, aquela cadeia de processo, em um arquivo de áudio. E percebe como esse arquivo é diferente desse, né? As amplitudes mudou totalmente, né? E uma vez que ele está gravado, você pode fazer tudo de novo, se você quiser, né? Você pode criar o time stretching, você pode transpor, você pode diminuir o volume. Mais ou menos isso, né? Que é a ideia da atividade. Então, inclusive, eu vou mandar para vocês esses arquivos de áudio, né? Exatamente os mesmos que eu usei aqui. E a ideia é vocês explorarem, então, essa ferramenta, especificamente essa ferramenta relacionada ao clipe, né? E a esses efeitos de filtragem, de saturação, e utilizando o reverb e o delay em paralelo ali, ok? Bom, e uma vez que você gostou do que você fez e falou, pô, eu quero salvar isso tudo para eu poder mandar para alguém ou para eu poder abrir de novo esse projeto e continuar a minha música. Então você vem aqui em File, né, Save Live Set. Aqui o que vai acontecer? Quando você clicar, ele vai aparecer para você salvar esse projeto em algum lugar. Então ele vai criar uma pasta para esse projeto, né, com o nome que você deu, e vai jogar os arquivos para dentro. Quais arquivos? Os arquivos que ele criou aqui enquanto a gente estava mexendo. Esses arquivos que a gente importou de uma outra pasta, ele não vai jogar para essa pasta. Isso é muito importante, porque se você deletar a pasta de onde você puxou os arquivos, você vai perder. E quando você abrir o teu projeto de novo, ele vai abrir pela metade. Então, você pode fazer o seguinte, você vem aqui em Collect All and Save. E aí sim, ele vai juntar tudo que está sendo usado dentro desse projeto e salvar dentro da pasta que você nomear, né, para ele ser salvo. E por que existe essa diferença? Porque às vezes você tá lidando com uma biblioteca de samples, né, um banco de arquivos de som, e você não quer ficar duplicando isso. Então, pegar aquele mesmo arquivo para o projeto 1, para o projeto 2 e o 3. Não, você deixa, toda vez que você abrir, você já puxa da tua biblioteca, né? Você tem uma biblioteca comum, né? Isso funciona bem, é a maneira, na verdade, como a gente usa, quando você está sempre rodando de um mesmo computador. Mas quando você precisa mandar esse projeto para uma outra pessoa, né, então é interessante você estar sempre puxando todos os arquivos que ele está usando e colocar tudo nessa pasta, porque no computador da outra pessoa nós não vamos ter todos os arquivos ali exatamente como estava no seu computador. Então a gente usa esse Collect All and Save, ok?